Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Espero que você tenha um feliz sábado. É sempre uma oportunidade para Deus falar com a gente quando nos reunimos pela manhã e abrimos a sua palavra e refletimos nos propósitos dele para nós. Nas últimas semanas começamos a relembrar os 10 anos de uma experiência real com Deus. Aquilo que nos trouxe até aqui. A história que Deus escreveu na nossa vida e todos nós juntos, a história dessa igreja, dessa comunidade. Semana passada, o pastor Dani falou sobre um dos temas muito importantes para nós como comunidade, quando refletiu juntamente com vocês sobre aceitamos as pessoas como elas são. Hoje, um outro tema, o quinto da série, fiéis aos princípios, sensíveis à cultura. Talvez sejam os dois maiores questionamentos sobre a nossa experiência como igreja. E nós, como comunidade, valorizamos a contextualização dos princípios bíblicos, a cultura da comunidade que servimos. Mas antes eu preciso diferenciar com você o que é contextualizar e o que é contemporizar. Contextualizar é o termo que se refere ao fato de adicionar a uma situação, acontecimento ou discurso o ambiente no qual está inserido. É quando eu olho para algum desses elementos e busco, naquilo que a gente chama de contexto, maiores argumentos e informações para compreender o que está naquele texto. São dois textos, um texto com outro texto. Aquilo que foi dito, aquilo que foi vivenciado com o ambiente onde ele estava inserido. Cada pessoa que fala de um lugar, não apenas da geografia, mas de tudo aquilo que ela traz consigo, suas bagagens, suas experiências. É importante ouvir ou reconhecer o lugar de onde o autor fala. E quando olhamos para o texto bíblico, não podemos ignorar o fato de que houve um autor original que escreveu para um leitor original. Se você pegar, por exemplo, um dos mais antigos textos bíblicos, tem ao redor de 3.500 anos de distância aos nossos dias. Será que podemos ler este texto com as mesmas lentes? Ou necessitamos saber o que o autor original quis dizer ao leitor original para compreendermos o que foi dito, para então entendermos como isso se relaciona com a nossa vida, com o nosso contexto. Há uma história interessante, um conto escrito por Jorge Luis Borges, A Busca de Averroes. E é uma história sobre o fracasso de um sábio árabe que estava tentando explicar para o seu povo, fazer uma tradução dos conceitos gregos de drama e comédia. Palavras que não existem em árabe. E o fracasso dele por não compreender completamente o contexto grego e a sua inabilidade de transmitir isso para o seu próprio povo. Nós precisamos ter em conta que contextualizar é oferecer maior sentido ao texto. Já contemporizar é bem diferente. Contemporizar é apresentar uma maneira flexível de estar diante de alguma situação. É ser condescendente, tolerante, tentar estabelecer um acordo, transigir, mas sempre com um tom de fuga. Eu me escondo ou eu negocio os valores. É diferente de contextualizar. Contextualizar é enriquecer, contemporizar é empobrecer. Eu queria dividir a mensagem dessa manhã em dois momentos. Uma reflexão sobre fiéis aos princípios. E uma segunda reflexão sobre sensíveis à cultura. E o que eu preciso falar a respeito de princípios bíblicos é que eles são universais e eternos. Há um texto muito familiar para nós adventistas. É um texto do livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, em que João descreve um anjo voando pelo meio do céu e ele tem um evangelho eterno para pregar ao mundo.
princípios são eternos, aplicáveis a toda pessoa, em todo momento da história humana. E o nosso objetivo é, quando nos aproximamos da Bíblia, buscarmos quais são os princípios que estão envolvidos no texto bíblico. O que é possível desnudar da cultura humana e encontrar de eterno, de permanente, de universal? Eu queria fazer 2 exercícios com vocês. O primeiro deles em relação aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus num contexto. O povo havia passado pelo Êxodo, estava ali na planície do Sinai, 400 anos de escravidão, em meio a um povo pagão. E Deus, com tudo isso em mente, muito mais, Ele entrega o texto dos 10 mandamentos. Mas sabe, quando eu e você lemos os 10 mandamentos, nós podemos encontrar princípios imutáveis atrás de cada uma das frases e das afirmações que são feitas nos 10 mandamentos. Por exemplo, o primeiro mandamento é um mandamento que explicita o princípio eterno da lealdade a Deus. O segundo mandamento fala sobre o princípio eterno da adoração a Deus. O terceiro mandamento fala sobre o princípio eterno da reverência para com Deus. O quarto mandamento nos fala a respeito da santidade eterna daquilo que Deus diz que é santo. O quinto mandamento nos fala sobre o princípio eterno do respeito às autoridades constituídas. O sexto mandamento nos apresenta o princípio eterno do amor e do valor à vida. O sétimo mandamento, o princípio eterno da pureza nos relacionamentos. O oitavo mandamento, o princípio eterno da honestidade. O que é meu, mas o que é seu, é seu. O nono mandamento nos apresenta o princípio eterno da veracidade. E o 10º mandamento nos apresenta o princípio eterno do contentamento. É preciso aprender a se aproximar do texto bíblico em busca dos princípios. Compreender o que de fato Deus está comunicando ao ser humano. Em toda geração, em toda cultura. Vamos fazer um estudo de casa, um exercício juntos? Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Faz parte do código mosaico, as leis que Moisés recebeu para compartilhar com o povo de Deus. E como percebemos, existem princípios que estão embasando cada uma das afirmações e orientações de Deus a nós ao longo da Bíblia. Acho que eu vou me arrepender de fazer esse exercício com vocês, mas tudo bem. Já leram o texto? Vamos ler juntos. Deuteronômio 22, verso 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominável ao Senhor teu Deus. Falei que eu ia me arrepender de começar com esse texto. Qual o princípio eterno que está por detrás desse texto? Aquilo que não muda, não importa qual a geração, qual a cultura, aquilo que permanece. Identidade de gênero. Demonstra que Deus tem interesse de que a forma como Ele nos criou, homem e mulher, assim nos apresentemos. É identidade de gênero. Esse é um conceito que transpassa a Bíblia e está presente nesse texto. Esse texto está dizendo que homem não pode estar vestido. Está dizendo? Eu acho que eu não ficaria bem mesmo, né? Eu não sei como ia ser, viu, pastor Tonasso, se a gente vivesse na Escócia. Todo sábado de manhã a gente ia ter que subir com uma linda saia para pregar, porque senão não prega. Sabe disso, né? Não prega. Esse texto está dizendo que mulheres não podem usar calça comprida? Está dizendo. Mesmo porque na cultura em que ele foi escrito, não existia calça. Nem para mulher e nem para tanto homem quanto mulher
no período em que esse texto foi escrito, e essa orientação foi dada por Deus, usavam que tipo de roupa? A túnica, um vestidão. Só que naquela cultura, as pessoas sabiam definir qual era a túnica masculina e qual era a túnica feminina. A minha calça, masculina? Comprei numa loja de homem. Foi. Já fui com a minha esposa na loja em que ela compra roupas para ela. Já vi algumas calças lá, mas não iam ficar bem em mim. Mesmo porque eu sou meio reto assim, né? Não tem quadril, não tem cintura, não ia ficar legal, né? No primeiro sermão ela corrigiu, não está tão reto assim, tá? Né? Em toda cultura é possível definir o que faz um homem parecer masculino e o que faz uma mulher parecer feminina. Isso é princípio. É isso que temos que buscar na palavra de Deus. Jesus faz uma declaração a respeito dos princípios, a sua posição em relação aos princípios. Jesus vem, o Antigo Testamento todo já havia sido dado, estava consolidado. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17, Jesus faz a seguinte declaração, verso 17 e verso 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, o código onde encontramos os princípios de Deus. Não vim para destruí-los, mas vim para cumpri-los. Vocês vão observar o meu ministério, a minha vida, o meu testemunho, e eu vim para ser fiel aos princípios. Em verdade, digo a vocês que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Viverei em fidelidade aos princípios eternos. Aquilo que sempre foi, vai continuar sendo, e vocês vão encontrar isso na minha vida. Fidelidade aos princípios. Primeiro passo, compreender quais são os princípios. E segundo passo, não nos ausentarmos deles. Nós encontramos diversos exemplos na história bíblica de homens, mulheres, que foram fiéis aos princípios. Eu separei 2 personagens, o primeiro deles, José, e o segundo deles, Daniel, que são exemplos de pessoas que decidiram ser fiéis aos princípios, estar em busca do que é o plano de Deus. Eles têm algo em comum. Os dois vêm de um contexto muito similar. Fazem parte do povo de Deus, o povo de Israel, conheciam a palavra revelada em seu tempo e decidiram viver a partir desses princípios. E uma segunda experiência que eles têm em comum: ambos passaram boa parte da sua vida fora da sua própria cultura, fora do seu próprio povo. E ainda assim, tinham uma experiência de fidelidade a Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 39, verso 9, quando acontece a proposta da esposa de Potifar, de um relacionamento adúltero com José. Veja, ele não está com o seu próprio povo, não está próximo da sua família, não tem ninguém da igreja dele que vai ficar sabendo. José afirma: como poderia cometer tão grande pecado contra meu Deus? Daniel, no capítulo 6, os conselheiros do rei conseguem convencer a que o rei assine um documento proibindo, por um determinado número de dias, que qualquer outro Deus receba orações, a não ser o próprio rei. E o verso 10 afirma que tão logo Daniel tomou conhecimento dessa lei, ele não mudou o seu compromisso com Deus. No horário do sacrifício, lá em Jerusalém, pela manhã e pela tarde, Daniel foi e se colocou em oração. Aos princípios. Fiel aos princípios. Não importa o contexto, não importa as circunstâncias, Daniel tinha um compromisso de comunhão com Deus.
É interessante que uma das afirmações mais conhecidas de uma escritora adventista chamada Ellen White tem a ver com a experiência de José e Daniel. Ela escreve: pela sua sabedoria e justiça, pela pureza e benevolência de sua vida diária, pela sua dedicação aos interesses do povo, um povo idólatra, José e Daniel mostraram-se fiéis aos princípios de sua primeira educação, fiéis para com aquele de quem eram os representantes. A tais homens, tanto no Egito como em Babilônia, a nação toda honrou. E neles um povo pagão, assim como todas as nações com quem entretiveram relações, contemplaram uma ilustração da bondade e beneficência de Deus, uma imagem do amor de Cristo. Que considerável obra foi a que executaram estes nobres hebreus durante sua vida. Quão pouco sonhariam eles com seu alto destino, ao se despedirem do lar de sua infância. Fiéis e firmes, entregaram-se à direção divina, de maneira que por intermédio deles, Deus pôde cumprir o seu propósito. As mesmas grandiosas verdades que foram reveladas por estes homens, Deus deseja revelar por meio de jovens, crianças, seu povo de hoje. A história de José e Daniel é uma ilustração daquilo que ele fará pelos que se entregarem a ele e que de todo o coração procuram cumprir o seu propósito. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem, nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é o polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Mas um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem. Fidelidade aos princípios é resultado de uma vida com Deus. Ouvir sua palavra, estudar sua palavra, comprometer-se com sua palavra e com o poder que vem de Jesus Cristo para nos dar tal tipo de experiência. Voltando a Apocalipse capítulo 14, o verso 12 afirma: a perseverança dos santos está em guardarem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a característica daqueles que vão aguardar a vinda de Jesus Cristo. Compreenderam que o tempo em que vivem é um tempo de buscar fidelidade aos princípios de Deus. Não é um tempo de arriscar em caminhos obscuros, mas um tempo de buscar com afinco o que Deus nos diz de verdade e como isso pode e deve ser vivido em nossos dias. Nestes 5 anos que tenho trabalhado aqui na Nova Semente, algumas histórias têm marcado muito a minha experiência em relação a este valor da nossa comunidade. Fiéis aos princípios. Outro dia desses conversei com a Vera e ela me contou da história dela. 15 anos em que ela buscava a Deus, frequentava a igreja, mas 15 anos em que ela não conhecia ou não teve a oportunidade de conhecer através da palavra, através da Bíblia, quais são os princípios de Deus para a sua vida. E ela me disse: pastor, quando comecei a frequentar a Nova Semente, sou vizinha, passei na frente, vi a reforma, resolvi vir com a minha família, tive um sonho que eu deveria vir a este lugar. A Vera me disse: em poucos meses, eu já havia estudado e aprendido muito mais da Bíblia do que em toda a minha vida, porque essa comunidade está comprometida e nós valorizamos a contextualizar os princípios bíblicos, a comunidade na qual servimos. E eu conheço a história de diversos de vocês que já conversamos e que disse: pastor, como tenho aprendido dos princípios de Deus nessa igreja. Essa não é a igreja do pode qualquer coisa. Essa é a igreja que busca entender qual é o plano, a vontade, quais são os princípios de Deus para a nossa vida. E pela graça dele, buscarmos estes princípios para a nossa vida.
Sensíveis à cultura? O que é cultura? Até o início do século XX, esse era um assunto desconhecido para a humanidade. Não se falava em cultura. Mas com o início da arqueologia, estudantes de diversas disciplinas, chegamos ao conceito de cultura. Cultura é tudo aquilo que está relacionado ao ser humano. Qualquer coisa. Se tem ser humano, é cultura. É como eu falo, é como eu penso, é o que eu faço, é onde eu me visto, é onde eu vou. Tudo que está ligado ao ser humano é cultural. E nem podemos falar de cultura no singular. Existem culturas. Não existe uma cultura que está acima de todas as demais. Existem culturas e elas convivem, ainda mais num mundo globalizado como o nosso. O que nós temos, às vezes, é uma cultura dominante, culturas de resistência, culturas da minoria, culturas de contracultura. Mas nós vivemos nesse ambiente. Tem as coisas que dizem respeito a mim, a minha experiência, a minha formação, a minha bagagem, o que faz parte da minha cultura, e que é diferente daquele que convive comigo e é meu vizinho. Coisas que temos em comum, mas coisas que somos completamente diferentes. Cultura. Toda cultura humana, ela é uma totalidade dinâmica. O que isso significa? Ela não pode ser simplificada. Isso é ruim. Essa cultura é ruim. Não. Toda cultura humana tem pelo menos dois lados. Um luminoso e um sombrio. De vez em quando nós somos tentados a comparar o modo de vida no Brasil com o modo de vida em outros lugares. Frequentemente eu vejo no Facebook o pessoal falando como que é a vida nos Estados Unidos. E fica todo mundo pensando, vou embora daqui, lá é muito melhor. Em termos culturais, não existem sábios absolutos nem ignorantes absolutos. Quem for viver nos Estados Unidos ou na Europa, vai encontrar as qualidades do modo de vida de lá, mas vai encontrar também os problemas. E vai perceber que muitos dos nossos problemas são compensados pelas qualidades de se viver aqui. Podem haver culturas que em determinados aspectos são um pouco melhores, mas nenhuma cultura é ou só ruim ou só coisas boas. Não há sábios absolutos nem ignorantes absolutos. Paulo foi o primeiro autor do Novo Testamento a apresentar esse tipo de conceito. No Evangelho, na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 2, verso 15, nós lemos uma informação muito interessante. Dê uma olhadinha aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 2, verso 15. Paulo faz uma declaração que provavelmente os antropólogos ficam com a pulga atrás da orelha. Como ele sabia disso? Falando sobre os gentios, povos pagãos, que não haviam recebido a revelação direta da palavra de Deus, como os judeus e os cristãos, Paulo afirma no verso 15, eles mostram a obra da lei, e ele está falando da lei de Deus, escrita em seus corações. Então Paulo não está dizendo apenas daqueles que fazem parte do povo de Deus, das pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer Deus como nós conhecemos. Paulo está falando de todas as pessoas e está falando dessas que não conheceram a Deus. Ele diz, eles têm a lei de Deus escrita no seu coração. E olha que interessante, Paulo afirma mais, ele diz, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Toda cultura, quando é exposta à lei de Deus, existem aspectos em que defende a pessoa e aspectos em que a acusa. Aspectos em que demonstra o lado luminoso, a ação prévia de Deus naquela cultura, naquele povo, e também o lado sombrio, aquilo que se afasta dos princípios eternos de Deus e que precisa ser iluminado. Toda a cultura. Jesus, quando esteve conosco aqui, Paulo em Gálatas afirma que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido judeu.
Jesus não nasceu hindu, Jesus não nasceu europeu, Jesus não nasceu nas Américas, Jesus era judeu. Ele veio numa cultura específica, o judaísmo do primeiro século, que já não é mais o mesmo judaísmo de hoje. Ele veio numa cultura específica. E se Paulo está correto, se toda a cultura, inclusive a cultura judaica do primeiro século, a cultura cristã da nossa geração, a cultura adventista dos nossos dias, toda a cultura tem um lado luminoso e um lado sombrio. Jesus se relacionou com o lado sombrio da cultura de seus dias. Você encontra isso no Novo Testamento. Uma série, por exemplo, de um tema específico, a forma como a cultura do judaísmo do primeiro século enxergava a guarda do sábado. Em Marcos capítulo 1, verso 21, Jesus expulsa o demônio de um homem no sábado. E a audiência fica empolvorosa. Como é que ele faz isso no sábado? Mas Jesus está tratando com o lado sombrio da cultura judaica do primeiro século, da cultura na qual ele cresceu. Marcos capítulo 3, versos 1 a 5, Jesus entra numa sinagoga, tem um homem que tem uma mão ressequida, mirrada, e era sábado, e Jesus cura aquele homem. Ele está numa série de milagres, enfrentando a cultura a respeito da guarda do sábado do judaísmo do primeiro século. Ele segue, em cada um dos evangelhos vai mencionar, Lucas capítulo 13, dos versos 10 a 17, Jesus encontra num sábado uma mulher que está paralisada, encurvada há 18 anos, e restabelece os movimentos e a saúde daquela mulher. Os fariseus questionam Jesus: é lícito fazer o bem no sábado? Está transgredindo o sábado, é assim que a gente enxerga hoje. E Jesus responde em Lucas capítulo 14, se é lícito ou não curar no sábado, eu vou mostrar o lado sombrio da cultura de vocês. Se um animal, um boi, um bezerro de vocês cair na vala, no sábado vocês vão lá retirá-lo. Mas o lado sombrio da cultura de vocês impedem que vocês façam o bem a um ser humano que vale muito mais do que um animal. Chamando um homem que sofria de hidropsia, o seu corpo acumulava água, provavelmente barriga d'água. Na frente dos fariseus, Jesus cura o homem. Está enfrentando o lado sombrio da cultura. O relato dos evangelhos seguem. João capítulo 5 vai falar do homem que há 38 anos aguardava a cura no tanque de Betesda, e era sábado quando Jesus diz: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Capítulo 9 de João, Jesus cura um cego de nascença, e olha como ele está lidando com o lado sombrio da cultura. Ele podia simplesmente ter dito: olha, hoje é sábado, é o seguinte, volta para casa, quando der o pôr do sol você enxerga, tá? Não, Jesus foi até a terra, pegou um pouco da sua saliva, misturou com o pó, fez um barro, um lodo, aplicou nos olhos do homem. Havia nascido cego. Os fariseus ficaram de novo enlouquecidos. Você cuspiu no chão? Isso é transgressão da lei. Você está regando o solo, isso é trabalho. Está lá na Halaká, as leis judaicas da guarda do sábado. Jesus está lidando com o lado sombrio da cultura. A falta de amor, de compaixão, do bem maior. Finalmente, quando Jesus está com os discípulos na seara, é sábado, eles pegam algumas espigas para comer. Marcos capítulo 2, versos 23 a 28, de novo são acusados pelo lado sombrio da cultura de Jesus, de seus dias. Isso é trabalho. Vocês estão colhendo, debulhando e triturando o grão. Só pegaram umas espigas para comer, para matar a fome. Eu me lembro quando trabalhei em Porto Alegre, estava encarregado de alguns negócios da igreja, e uma das igrejas que eu cuidava estava em ampliação, em construção. E nós precisávamos comprar lajes pré-fabricadas para a construção. E eu fui num fornecedor ali do bairro, era uma quantidade pequena, expliquei para ele o projeto, trouxe as plantas, fiz o orçamento e íamos fechar o negócio. E eu dei uma orientação a ele, só é o seguinte,
A entrega não pode ser no sábado. Nós somos adventistas, nós separamos o sábado para um dia especial com Deus. E você tem de segunda a sexta para entregar, mas sábado não. Você consegue se organizar? Ele arregalou o olho. E aí eu entendi, ele contou a história dele, ele era judeu. Só que ele trabalhava no sábado. E ele ficou admirado de não-judeus fora de Israel observarem o sábado, porque na lógica dele, ou na cultura dele, fora de Israel você está liberado de observar o sábado. E eu lembro de ter conversado com ele sobre fidelidade aos princípios de Deus, não importa onde você esteja, lidando com o lado sombrio de uma cultura. 6 meses depois, voltei para fazer uma outra encomenda, e ele falou: pastor, eu não abro mais a minha fábrica aos sábados. Como lidar com o lado sombrio da cultura? Quando você reconhece que você também tem áreas em que você precisa crescer. Mas Jesus também se relacionou com o lado luminoso das culturas humanas de seus dias. Você conhece a história que está lá em Mateus capítulo 8, quando Jesus cura o servo do centurião. O homem pede para que Jesus restabeleça a saúde do seu servo, um oficial que está paralisado. Jesus fala: com prazer, onde é a sua casa? Vou lá para curá-lo. E o homem fala: não precisa ir, não sou nem digno que o senhor vá na minha casa. Eu sou uma pessoa que lida com autoridade. Quando eu digo para alguém fazer alguma coisa, essa pessoa vai fazer. O senhor também é um homem de autoridade, apenas diga para o meu servo ser curado, e eu sei que ele será curado. Você se lembra da afirmação de Jesus a um pagão, a um centurião romano? Nem em Israel encontrei fé como a desse homem. O lado luminoso de toda a cultura humana. Fé. Pontes a serem exploradas, sementes do reino de Deus. Voltando no que Paulo estava falando para nós lá em Romanos capítulo 2, o verso 14, ele afirma que quando os gentios fazem naturalmente, a expressão de Paulo, as coisas que são da lei, há sementes do verbo, há o lado luminoso, há a ação do Espírito Santo na vida de todo ser humano, em toda geração, em toda cultura, em todos os lugares. E nós precisamos explorar isso, ter sensibilidade para reconhecer onde Deus já passou antes do que eu, instrumento humano, chegasse. Paulo provavelmente foi a pessoa que teve maior sensibilidade cultural em todo o período bíblico. Atos capítulo 17 diz que quando ele estava em Atenas, na Grécia, começou a ter boas conversas com estoicos e epicureus. E eles o convidaram para um dia dar uma palestra para eles. E chamaram Paulo para ouvi-lo. Paulo começa a sua palestra assim: atenienses, percebi que vocês são muito religiosos pelos altares aos deuses na cidade de vocês. Reconheceu um valor eterno, o lado luminoso da cultura grega. Vocês são religiosos. E eu encontrei um altar, o altar do Deus desconhecido. Esse é o meu Deus. Eu quero compartilhar ele com vocês, para que vocês conheçam. Encontrar as sementes do verbo, o lado luminoso de toda a cultura. Finalizando, o mesmo Paulo fez a seguinte afirmação, e eu queria que você levasse em conta, porque esse é um valor da nossa comunidade, e você precisa pedir a Deus sabedoria para ter essa sensibilidade. Paulo declara em 1 Coríntios 9, verso 20 e 21, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Sensibilidade cultural. Buscar pontes em cada cultura. Eu me lembro que provavelmente a maior lição de espiritualidade que eu aprendi na vida, quando estávamos há 2 anos, um pouco mais, numa excursão aqui da Nova Semente, em 2013 fomos a uma peregrinação na Terra Santa, era uma sexta-feira, entramos na cidadela de Saladino, no Cairo. Depois de explorar o palco, entramos na mesquita, e ali assentados no chão,
ouvíamos o guia turístico muçulmano falando a respeito dos valores da sua religião. Eu o achei tão parecido com Jesus Cristo. Aquilo que era tão importante para um verdadeiro muçulmano. Sabe, você tem ouvido coisas que não correspondem à verdade de um muçulmano. Os atentados de Paris na última semana, o extremismo, eles não representam o verdadeiro muçulmano. Como diversos cristãos não representam o verdadeiro Cristo. Não são fiéis aos princípios. E ouvindo aquele homem falar do valor da vida, do valor da devoção a Deus, eu percebi que o Espírito está trabalhando onde nós ainda nem chegamos. Sabe, eu e você precisamos entender que nós não estamos prontos. Somos obras inacabadas de Deus. Deus está agindo na nossa vida. A cada vez que eu descubro um princípio novo da palavra de Deus, e como aquilo enfrenta o lado sombrio da minha própria existência, isso me torna mais humano, mais propenso a enxergar o outro nas limitações que ele tem, e compartilhar com ele o que me fez crescer, e que pode fazê-lo crescer também. Solidariedade humana. Fiéis aos princípios, sensíveis à cultura, significa que eu sei o que Deus disse, e eu entendo onde estamos como seres humanos, e que é possível compartilhar o Evangelho eterno a toda criatura, para que todos nós sejamos trabalhados por Deus dia a dia. E vai chegar um dia em que eu e você vamos olhar o término dessa obra. Nesse dia, Deus vai ter terminado tudo o que Ele tinha que fazer na nossa vida, e aquele que é a luz terá iluminado os cantos mais sombrios da nossa própria vida. Nesse dia, e só nesse dia, seremos completos. Você quer alcançar esse dia? Não importa onde você está, não importa o quanto de luz você ainda precisa na sua vida. Se você pedir: Deus, me faz apreciar os teus princípios, e me ajuda a ser fiel a eles, quando eles apontarem aquilo que precisa ser corrigido na minha vida, nós estaremos no caminho correto. 10 anos nos trouxe até aqui com esse princípio, mas esse princípio deve fazer parte da nossa vida até que Jesus volte. Mais 10 anos? Menos? Mais? Não sei. O que eu sei é que enquanto formos fiéis aos princípios e buscarmos conhecer os princípios de Deus, e formos sensíveis à cultura ao nosso redor, seremos abençoados e seremos bênção de Deus na vida das pessoas. Quer renovar o seu compromisso com Deus? De que nos anos que ainda virão, você quer descobrir a cada dia os princípios da sua palavra? Cante com a gente. Cante com a gente, sonhando com esse dia em que eu e você seremos, enfim, completos. Transforma meu viver.
completo que passou por essa terra foi Jesus Cristo. Nunca encontraremos alguém tão fiel aos princípios eternos quanto Ele, nem alguém que tenha sido mais sensível à humanidade como Ele. Salvador nunca suprimiu a verdade, mas disse-a sempre com amor. Em suas relações com os outros exercia o máximo tato, sempre bondoso, cheio de cuidado. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou jamais uma dor desnecessária a uma alma sensível. Não censurava a fraqueza humana, denunciava destemidamente a hipocrisia, a incredulidade, a iniquidade, mas havia lágrimas em sua voz ao proferir suas esmagadoras repreensões. Nunca tornava a verdade cruel, porém manifestava profunda ternura pela humanidade. Toda alma era preciosa aos seus olhos. O Salvador conduzia-se com divina dignidade, inclinava-se todavia com a mais terna compaixão e respeito para todo membro da família de Deus. Via em todos almas a quem tinha a missão de salvar. Ele é nosso exemplo. E um dia seremos plenamente como Ele. Até lá, vamos aprender das suas lições, até que Ele venha. Bom Deus, essa manhã paramos para lembrar da nossa história e queremos pedir, bom Deus, nos faça fiéis aos princípios da Tua Palavra cada dia. É a única razão para existirmos como igreja. Cavarmos fundo nas páginas do livro sagrado e na vida de Jesus Cristo, para encontrarmos aquilo que é permanente e que vai trazer luz sobre a nossa vida. Mas ajuda-nos a olhar o mundo em trevas ao nosso redor e a termos a mesma compaixão de Jesus Cristo. Não censurarmos as pessoas, mas, como vimos a semana passada, aceitarmos como elas são, porque a Tua Palavra transforma, porque Jesus Cristo é o caminho real para o crescimento, e porque Deus é real e se importa conosco. Leva-nos adiante, quanto tempo tivermos que estar aqui, para sermos abençoados e fonte da Tua bênção às pessoas ao nosso redor. É a nossa oração, é o nosso pedido. Aquele, o único, que é completo, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, que Ele use você. Não saia daqui sem abençoar quem está ao seu lado, oferecendo a Ele um abraço e o seu desejo de apoiá-lo na sua caminhada cristã. Vá em paz, Deus abençoe você.